Olá, somos acadêmicos de enfermagem do 8º período do Centro Universitário Salesiano. Hoje nós iremos fazer uma simulação de um atendimento de enfermagem e psiquiatria. O nosso grupo é composto por Toniele, que seria paciente, Vitória, que seria a psicóloga, Fernanda, médica psiquiatra, Rayane, que será a assistente social, e Fabiana, enfermeira. Olá, Joana, meu nome é Fabiana, sou enfermeira que preciso de você hoje. Antes de começar a nossa conversa, eu quero te dizer que essa conversa é para estar entendendo melhor o seu caso, entendeu? Me fala um pouco mais do que você está sentindo. Eu me sinto muito triste, sem interesse em fazer as minhas tarefas. Antes eu gostava de coisas que eu gostava de fazer antes, que agora eu não quero mais fazer. Me sinto muito cansada, não consigo dormir. Algumas vezes eu sinto vontade de desistir de tudo. E há uns 2 anos, após eu perder o meu pai, eu sinto como se nada mais tivesse sentido. Eu já faço uso de medicamento, mas eu senti que nesses últimos 2 meses teve uma piora dos meus sintomas novamente. Depois que seu pai faleceu, você acha que você piorou? Sim. E há 2 meses as medicações pararam de fazer efeito? É como se eu tivesse piorado novamente do meu quadro, meus sintomas tivessem piorado novamente. Entendo. Vi em seu prontuário que você foi diagnosticada há 5 anos atrás com transtorno depressivo recorrente. Isso diz muito sobre o que você está sentindo ultimamente, mas a forma de ajudar e a controlar esses sintomas, estamos aqui para te ajudar. Perguntas para entender melhor a sua situação. Nos últimos 2 meses, você mencionou uma piora nos sintomas. Poderia me contar mais sobre o que tem notado de diferente? Então, eu percebi que eu estava me atrapalhando e com dificuldade de me concentrar no trabalho. E não consigo dormir, fico inquieta, passo a maior parte da noite acordada e não consigo nem sair, nem ter rotina, nem cuidar dos meus filhos direito. Sobre o seu apetite, você tem notado uma redução significativa ou tem comido de maneira diferente nos últimos tempos? Sim, eu tenho tido falta de apetite e falta de vontade e de interesse de me alimentar. Quais atividades ou tarefas do dia que têm sido mais difíceis para você realizar? Você consegue dar conta das responsabilidades da casa e do trabalho? O mais difícil é ter uma boa rotina com meus filhos. Sinto muita fadiga, só quero ficar deitada, não quero fazer nada. No trabalho eu acabo errando coisas que antes fazia sem dificuldade. Você já teve conversa sobre a sua saúde mental com seu marido e filhos? Como eles têm reagido ao seu quadro? Meus filhos não entendem muito o que tem acontecido. O meu marido, ele busca me ajudar, mas às vezes eu acho que fica cansado também e ele encontra dificuldade em me ajudar nessas partes. Entendo. Quais são suas expectativas em relação ao futuro? Existe algo que você ainda queria alcançar ou melhorar na sua vida? Ultimamente eu não consigo visualizar o futuro. Sempre quis crescer profissionalmente, sempre quis desenvolver, mas hoje não tenho mais interesse. Gostaria de ter minha família unida, de ver meus filhos felizes, mas não sei se vou ser capaz. Não sei se vou ter forças para conseguir fazer isso. Então, Joana, agradeço por compartilhar suas experiências e sentimentos comigo. Agora a gente vai estar se reunindo com a nossa equipe multi para estar elaborando um plano de cuidado individual para o seu caso. Bom, fica assim, agora tudo certo. Tendo como base a história de Joana, seus sinais e sintomas, a enfermeira, utilizando o livro Nanda, realizou os seguintes diagnósticos. O primeiro, sentimento de impotência relacionado por estratégias de enfrentamento ineficaz e baixa autoestima, evidenciado por depressão e frustração quanto à incapacidade de realizar atividades anteriores. 2. Insônia relacionado por higiene do sono inadequada, evidenciado por alteração no padrão de sono e alteração na concentração.
3. Pesar complicado, relacionado por transtorno emocional, evidenciado por sofrimento relativo à pessoa. 4. Tristeza crônica, relacionada por crise no controle da doença, evidenciado por tristeza. 5. Nutrição desequilibrada, relacionada por ingestão alimentar insuficiente, evidenciado por interesse insuficiente pelos alimentos. 6. Fadiga relacionada por estilo de vida não estimulante, evidenciado por apatia e letargia. Após realizar os diagnósticos, o enfermeiro se reúne com a equipe multidisciplinar, composta pelos seguintes profissionais: assistente social, psicólogo e médico psiquiatra, para discutir e elaborar um plano terapêutico singular para Joana. O Plano Terapêutico Singular é um documento elaborado por uma equipe multiprofissional, que define tratamentos e recomendações personalizadas para pacientes, visando cuidados integrados. Deve ser revisado conforme mudanças no estado do paciente. Um plano bem estruturado promove deshospitalizações precoces, reduz custos e melhora a assistência. O Projeto Terapêutico Singular é o principal instrumento de trabalho interdisciplinar do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e possibilita a participação, reinserção e construção de autonomia para o usuário e para a família. Prevenção e promoção de saúde, para a Joana, eu pensei em caminhar para atividades de lazer, retorno a consultas locais, terapia cognitivo comportamental, para trabalhar o pensamento, habilidades, ajuste no tratamento medicamentoso, para ter uma melhora, já que ela teve uma resistência, e atividades relaxantes. Para a família, eu pensei em educação e saúde sobre depressão, para evitar o estigma, o preconceito e ser uma base de apoio melhor para ela. E para a comunidade, eu pensei em campanhas educativas sobre o transtorno depressivo, para ajudar e combater o preconceito sobre o tema e entender que pessoas com depressão requerem apoio, compreensão, capacitar líderes comunitários, agentes de saúde, e disponibilizar serviços, atendimento psicológico para essa comunidade. Eu reavaliei a medicação da Joana e decidi que podemos optar pela sertralina, que é bem mais tolerada e pode ser mais eficaz para a Joana, considerando a sua história de tratamento. O cloridrato de sertralina é um medicamento indicado no tratamento de sintomas de depressão, incluindo depressão acompanhada por sintomas de ansiedade em pacientes com ou sem história de mania. Após resposta satisfatória, a continuidade do tratamento com cloridrato de sertralina é eficaz, tanto na prevenção de recaída dos sintomas do episódio inicial de depressão, assim como na recorrência de outros episódios depressivos. É um medicamento que faz parte da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Pode ser usado também em crianças. Os efeitos colaterais comuns causados por esse medicamento são náusea, diarreia, boca seca, fadiga, aumento da sudorese, insônia ou sonolência e alterações no apetite e peso, entre outras. O seu principal mecanismo de ação aumenta os níveis de serotonina no cérebro e melhora o humor e reduz a ansiedade. Algumas considerações importantes que devem ser feitas antes de iniciar o tratamento com o medicamento. O tempo de ação dele pode levar algumas semanas. Importante não interromper o uso do medicamento de forma abrupta, sem antes passar por uma supervisão médica necessária. É importante também, no momento da consulta, informar ao profissional se está utilizando outro medicamento. Eu concordo e acho que seria interessante ela participar também de terapias não farmacológicas, como a terapia cognitiva comportamental, que vai ajudar ela a trabalhar essa questão dos sentimentos negativos, esses pensamentos negativos que ela tem também, e vai melhorar a sua autoestima, essa questão da depressão, adotar também exercícios de relaxamento, como meditação, exercício de respiração, que vai ajudar ela na ansiedade, e realizar também atividades terapêuticas, que pode ser algum hobby, alguma atividade que ela já gostava de fazer antes e hoje em dia não pratica mais. Realizar exercício físico, e é muito importante que a família esteja do lado dela nesse período,
Porque talvez o paciente tenha uma reluta, né, de não querer realizar as atividades, então é importante sempre ter um apoio. Além disso, é importante discutir intervenções para possíveis situações de crise que Joana possa enfrentar. Os sujeitos em crise podem estar vivenciando experiências psicopatológicas extremas, de invasão do seu espaço, da sua mente e do seu corpo, o que exige cuidado, sensibilidade e delicadeza dos profissionais para não se tornar mais um invasor. Diante disso, é necessário que os profissionais adotem algumas condutas, como manter o local tranquilo, atentar para a segurança do espaço físico à sua volta, identificando elementos de risco ambiental e material, como, por exemplo, acesso a portas, janelas e alturas, objetos da sala, criar o ambiente social e humano da situação, solicitando o afastamento de pessoas que possam vir a agravar a situação de conflito ou hostilidade, identificar ao paciente todos os profissionais responsáveis pela abordagem, garantir a presença de outras pessoas nas imediações e tem outras pessoas presentes durante a abordagem, se necessário, atuar como equipe, não confrontar ou ameaçar o paciente, não enganar ou prometer algo que não pretende cumprir. Manter-se calmo, ser objetivo, evitar declarações longas, manter o foco, identificar as necessidades, demandas, prioridades e contextos. Singularizar ao máximo o diálogo, lembrando que cada intervenção é única. Valorizar a escuta e evitar conselhos e orientações prontas. Procurar soluções para os conflitos na fala dos atores envolvidos e, caso alguma solução possa ser colhida na fala da pessoa em sofrimento mental, apresentá-la a ele e confirmar ou não a sua leitura. E é sempre importante lembrar que antes de qualquer conduta, deve sempre buscar o consentimento do usuário. Além disso, elementos não verbais, como postura, gestos, olhar e expressão facial, são importantes. Por isso é necessário seguir algumas recomendações, como evitar posturas que possam ser defensivas ou confrontadoras, não colocar as mãos na cintura ou cruzar os braços no tórax, por exemplo. É sempre importante posicionar-se no mesmo nível que o paciente. Tentar assegurar-se de que sua expressão facial, seu olhar, não seja de intimidação ou reprovação. O tom de voz, a altura e o ritmo da fala devem estar articulados ao conteúdo e ao problema em foco. Além disso, é importante manter uma distância segura para o contato humano em geral, sem a intimidade do dia a dia. Recomenda-se cerca de 1 metro. Se houver agressividade ou a situação estiver se encaminhando nesse sentido, redobrar a distância. É importante também não tocar na pessoa em crise. Toques e manifestações de compreensão física somente são possíveis em situações muito particulares, quando o profissional conhece bem o usuário ou depois de a situação tensa se desfazer. Após discussão com a equipe multidisciplinar e elaboração do plano terapêutico, é hora do retorno de consulta do usuário, com a explicação do plano terapêutico, explicando o que foi decidido entre a equipe multi e repassando para o paciente e esclarecendo suas dúvidas. Que bom rever você aqui de novo. Após a nossa última conversa, você reuniu com a equipe multi para a tração do plano de cuidado para você. Inserimos você em alguns grupos de apoio, daqui do CAPS, grupos de apoio às mulheres, onde você vai ter um lugar de fala para você ser ouvida, onde você vai ouvir relatos de outras mulheres que passam pela mesma situação de você. Também um grupo de gestão de medicação autônoma, onde você vai entender melhor como funciona a medicação no seu organismo, e também um atendimento individualizado, onde você vai estar passando por alguns profissionais como o psicólogo, o psiquiatra. Tá, Joana, seu plano de cuidado, você dá uma olhada, lê atentamente, ver se você concorda com todos os tratamentos sugeridos. Se ficou alguma dúvida. Eu irei ler e irei participar. Não aguento mais nessa situação, não aguento mais conviver com essa angústia e eu quero melhorar. Vi aqui que hoje você participa do primeiro grupo de apoio. Está animada? Sim. Já sabe chegar lá? Não. Irei te acompanhar. Obrigada.
Após a entrega do plano terapêutico, é importante realizar algumas considerações sobre o ambiente comunitário e o direito do usuário. O primeiro é o apoio familiar. A família pode ser envolvida no processo de cuidado, educando os membros sobre a depressão e como apoiar Joana de forma saudável. Porém, deve-se garantir que Joana tenha um controle sobre suas decisões e que sua privacidade seja respeitada. Respeito à autonomia também é muito importante. É fundamental que Joana participe ativamente das decisões sobre seu tratamento, respeitando suas escolhas e limites. Isso inclui discutir com ela o plano terapêutico, incluindo ajuste dos medicamentos e sugestões de terapias complementares, como a psicoterapia. Reintegração social. Incentivar a participação gradual de Joana em atividades sociais e profissionais que ela ainda goste pode ser essencial para a sua reintegração. O ambiente de trabalho também pode colaborar, oferecendo adaptações para melhorar seu desempenho, sem sobrecarregá-la, ajudando a retomar sua confiança. 4. Atenção ao cuidado contínuo. Promover acompanhamento regular com a equipe de saúde, envolvendo a família em momentos de crise e considerando o impacto de seu luto recente. É importante para evitar a recaída e garantir um suporte contínuo. Após a elaboração do plano terapêutico singular, Joana retornou novamente à consulta, onde foi entregue para ela o plano e esclarecido suas dúvidas. Ei, Joana, bom dia. Como é que você está hoje? Então, eu estou me sentindo um pouco melhor, mas ainda tenho dias muito ruins. O que eu posso fazer para melhorar? Então, Joana, é normal ter dias ruins, mas é importante você lembrar que você está fazendo um progresso. A terapia cognitivo-comportamental pode ajudar a trabalhar esses sentimentos. Além disso, é importante manter a rotina de exercício físico e participar dos grupos de terapia. Você tem que saber que a gente está aqui para te ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar procurando o CAPS, tá? Qualquer hora. E tem alguma coisa que você queira me falar mais? Não, tá bom, obrigada. Após retorno com Joana, foi possível perceber que a mesma está apresentando melhoras nos sintomas de depressão, mas ainda requer acompanhamento e ajustes no plano terapêutico, se necessário. A enfermagem desempenha um papel fundamental na orientação e apoio emocional para Joana e sua família. Também é importante discutir sobre a postura ética e socioemocional da equipe de enfermagem, como, por exemplo, no fortalecimento do vínculo com a família e proporcionar apoio psicoeducacional. Sessões de psicoeducação para familiares e pessoas próximas ajudam a entender a condição do usuário. Isso ajuda a promover uma rede de apoio compreensiva e empática. 2. Promover a autonomia e a participação ativa do usuário. Respeitar a autonomia do usuário implica incluí-lo ativamente nas decisões sobre o próprio tratamento e plano de vida. Isso pode ser feito por meio de planos de cuidados personalizados que considerem os objetivos e desejos da pessoa. 3. Estimular a participação em atividades comunitárias. Atividades culturais, esportivas ou de voluntariado, como por exemplo, que respeitem os interesses e os limites do usuário, podem facilitar a criação de uma nova rede social de apoio. 4. Educar a comunidade e reduzir o estigma. Oferecer programas de conscientização na comunidade e em instituições públicas e privadas contribui para aumentar a aceitação e a inclusão do usuário, ajudando a criar uma rede comunitária mais solidária e acolhedora. 5. Oferecer apoio contínuo e acompanhamento de longo prazo. Esse acompanhamento pode incluir consultas regulares com profissionais de saúde mental, além de acesso a grupos de apoio e recursos comunitários, que ofereçam suporte emocional e prático. Esse suporte preventivo pode ajudar a evitar recaídas e a lidar com possíveis dificuldades. Essas práticas ajudam a promover um ambiente de cuidado inclusivo e respeitoso, no qual o usuário é visto como protagonista de sua própria vida e reintegração. Além disso, é importante discutir sobre o papel do enfermeiro na atenção psicossocial. Ele realiza o planejamento, coordenação, organização, direção e avaliação do serviço de enfermagem nos serviços da rede de atenção psicossocial. Realiza também processos de enfermagem por meio da consulta de enfermagem em saúde mental, com o objetivo de viabilizar a sistematização da assistência de enfermagem, utilizando modelos teóricos para fundamentar as ações de saúde do indivíduo em sofrimento mental. Também prescreve cuidados de enfermagem voltados à saúde do indivíduo em sofrimento mental, estabelece vínculos objetivando o processo do favorecer o relacionamento terapêutico,
Programa e gerencia planos de cuidados para usuários com transtornos mentais persistentes, leves ou graves. Elabora e participa do desenvolvimento do projeto terapêutico singular dos usuários dos serviços em que atua com a equipe multiprofissional. Realiza atendimento individual ou em grupo com os usuários em sofrimento psíquico e seus familiares, entre outros.